ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem causa se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. Abre-me os olhos para ver algo de bom que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me os olhos para ver que sou um daqueles que são salvos. Sou um daqueles os quais a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sou um daqueles que Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando mentirdes,
ou quando mentindo disserdes todo o mal contra vós. Sou um daqueles. Poderíamos dizer: abre-me os olhos para ver, Senhor, que eu sou um daqueles que são odiados por causa do amor que temos pelo nome do Senhor. Abre-me os olhos para ver que muitas vezes os profetas na Bíblia, os apóstolos, os discípulos, eles foram perseguidos, eram odiados sem causa. E quando você vai ver, a única justificativa que você poderia encontrar é: eles eram sobrenaturais, eles tinham uma mensagem diferente, eles tinham um evangelho que realmente fazia a diferença. Eles não eram formais, a verdade é esta, eles eram sobrenaturais. E os sobrenaturais da Bíblia, eles sempre foram odiados, sempre foram perseguidos. E mesmo em meio a grandes aflições, nós podemos dizer: estou tão feliz em poder afirmar, em poder testemunhar. Sou um deles. Sou um daqueles Abel, sou um daqueles José, sou um daqueles Moisés, sou um daqueles Pedro, Tiago, João, Paulo, sou um daqueles. Vivo e ando sustentando o mesmo evangelho, pregando e sustentando a mesma doutrina, o mesmo ensino, ainda que não seja bem aceito. Porém, somos um daqueles que são odiados, tal como José foi odiado no Egito, nós sabemos, tal como Abel foi odiado por Caim. Mas te pergunto, por que Caim odiou tanto Abel? Por que Caim matou Abel? Não tinha causa. O único motivo era: Abel era espiritual, Abel era sobrenatural. Este foi o motivo, porque ambos estavam fazendo a mesma coisa. Caim construiu um altar para adorar a Deus. Abel também construiu um altar para adorar a Deus. Ambos estavam oferecendo as suas oferendas ao mesmo Deus. Porém, a diferença é: Abel era espiritual. Abel pendia para o sobrenatural. Abel tinha revelação. Abel sabia que seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas Caim não teve esta visão, esta revelação. Ambos estavam adorando o mesmo Deus, porém com cultos diferentes, ofertas diferentes. Poderíamos dizer, ambos adorando o mesmo Deus, porém com pregações, hinos, com uma maneira diferente de cultuar. E aqui você logo percebe que Abel foi odiado, sem causas que realmente pudessem justificar o ódio, a ira com que Caim levantou contra Abel. E Jesus nos disse no livro de Mateus, verso de número 21 e 22, mostrando-nos que Caim morreu, mas o espírito cainita continua atuante ainda. E vale lembrar, Caim era religioso, porém Caim era um religioso que tinha o coração cheio de ódio. Caim era um religioso que conseguia encolerizar, como disse Jesus, contra o seu irmão. E Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Foi o que aconteceu com Caim. Ele encolerizou sem motivo algum contra o seu irmão. A única palavra que podemos ver entre os dois é esta: ciúme. Porque Deus derramava fogo no altar de Abel, mas não derramava no altar de Caim. Deus autenticava, se manifestava no altar de Abel, mas todavia não se manifestava
no altar de Caim. Esta era a diferença entre os dois, a única. Caim e Abel, ali estava o ódio e ali estava o amor. Ali estava as duas sementes que ainda hoje estão na terra, ambas religiosas. Caim era religioso, não se esqueça disso, porém formal, frio, indiferente. Deus não aceitava o culto de Caim. Poderíamos dizer, a oração de Caim não podia ser respondida, a de Abel sim, porque Deus recebeu o cordeiro que Abel ofereceu, mas não recebeu o lindo altar, não recebeu a hortaliça, não recebeu o fruto do campo que Caim então trouxe para ofertar ao Senhor. Meu amigo ouvinte, esta é uma grande realidade. Caim construiu um altar, Abel construiu um altar. Caim ofereceu sacrifício, Abel ofereceu sacrifício. Abel adorou, Caim também adorou, mas Deus vindicou, provou que Abel era a sua escolha. Por isso não são todos os caminhos de Deus, não são todas as religiões de Deus. Se fosse assim, então Deus teria que aceitar ambas as religiões, a de Abel e a de Caim, ambos os altares, ambas as oferendas. Isto está repleto, isso está manifesto em toda a Bíblia Sagrada, os dois espíritos, o espírito formal e o espírito sobrenatural. Isto está em toda a Bíblia manifestado, escrito, está em tipos, exemplos, está aí para os nossos olhos contemplarem. Não são todos os caminhos, como às vezes ouvimos, que levam a Deus. Mas Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Há apenas um caminho que nos leva a Deus, e esse é o caminho da verdade. Caim pensava estar com a verdade, mas os seus hinos mostravam que não estava. Caim pensava que estava com a verdade, mas a sua maneira de pensar mostrava que não estava, a sua maneira de adorar mostrava que Deus não estava com ele. Ainda que ele estivesse ofertando algo para Deus, era segundo o que ele pensava, segundo suas próprias ideias, não estava dentro dos moldes de Deus. E o cristão deve atuar dentro dos moldes de Deus. A igreja deve adorar dentro dos moldes de Deus. A igreja deve se pautar de acordo com o que Deus estabeleceu em sua palavra. Deus mesmo prova qual é a sua escolha, como provou aqui na Bíblia que Israel era a sua escolha, pois Israel tinha um sobrenatural no seu arraial. Não obstante a todos os seus erros, eles tinham a coluna de fogo seguindo-os. Mesmo com todas as suas falhas, eles tinham uma expiação para a cura divina, uma serpente de bronze ali, que quem olhasse para ela era curada. Eles tinham uma rocha, e a rocha falava de Cristo. Deus provou que Israel era a sua escolha, muito embora aos olhos do Egito, dos amalequitas, dos filisteus, aos olhos das nações vizinhas, Israel era um povinho desorganizado. Era uma gentinha. Tinham Israel como uma gentinha. Povo odiado. Israel era odiado. E o Espírito seguiu. Isso é coisa milenar. Até vinha aqui nos tempos de Hitler. Os judeus sendo tão odiados a ponto de serem queimados, a ponto de serem trancados em câmaras de gás. E aí você tem aquela grande destruição do povo judeu, encabeçada, claro, por Hitler. Por quê? Porque o povo de Deus sempre foi perseguido, sempre foi odiado. Se você se julga homem de Deus, igreja de Deus, povo de Deus, e tem o mundo dando tapinha em suas costas, o mundo concordando com você em tudo, se você é o mais benquisto, tem alguma coisa errada. A real semente de Deus sempre foi perseguida. Sempre tentaram difamá-la, canuleá-la. Porém, Deus provou que Israel era a sua própria escolha. Deus mesmo prova qual é o seu escolhido. Deus mesmo prova qual é a sua gente, qual é o seu povo,
qual é a sua igreja, porque a verdadeira igreja, ela se pauta pela palavra. Ainda que seja rejeitada pelo mundo, perseguida, odiada, como Abel foi odiado, ele ofereceu, todavia, o sacrifício correto a Deus. E lembrando, Caim matou Abel no altar. Os falsos tentam matar os verdadeiros no altar. No altar tentarão matar a sua reputação. No altar tentarão matar a sua adoração. No altar tentarão matar o seu entusiasmo, a sua visão, como Caim tentou, ou Caim matou Abel no altar. O verdadeiro sempre foi perseguido. O verdadeiro nunca foi tão amado, muito embora ele não provocasse ira para que fosse odiado. Muito embora ele não provocasse, muito embora ele não guardasse raiz de amargura, muito embora o verdadeiro não sendo um terrorista, não sendo um inconveniente, muito embora o verdadeiro sendo manso, dócil, obediente, muito embora o verdadeiro sendo bom cidadão, bom cristão, bom pai, boa mãe, bom patrão, bom funcionário, muito embora ele tendo esta boa conduta, pela sua doutrina, pela sua adoração, pelo seu modo de servir a Deus, ele se torna indesejável para os cainitas, para aqueles que têm ódio no seu coração, para aqueles que, Mateus 5, verso 22, acabam se encolerizando contra o seu irmão. E a Bíblia disse, ele terá que ir a juízo. E aí você tem essas duas sementes. Primeira carta de João, capítulo 3, verso de número 12, a Bíblia disse, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a Bíblia vem e disse, não como Caim, que matou o seu irmão. A Bíblia disse que devemos respeitar, devemos amar. Caim não respeitou a maneira de Abel adorar. Caim não respeitou o culto simples e até feio. Uma mesa de frutas é muito mais bonita do que um cordeiro sangrando, debatendo, balindo desesperadamente em cima de um altar. O culto de Abel era muito feio, mas era o culto que Deus estava. Não era um culto pomposo, não era um culto vistoso, era um culto feio, cordeiro gritando, chorando, balindo, esguinchando sangue, Abel se misturando no meio do sangue, mas era aquilo que Deus queria. E Abel foi injustiçado, Abel foi odiado, tal como José também foi odiado pelos seus irmãos. Os irmãos de José eram arrogantes com ele. Eles o odiavam sem uma causa. A única causa era essa. José era sobrenatural e eles eram naturais. Esta era a causa principal que levou os irmãos de José, os 11 filhos de Jacó, odiarem aquele caçula, odiarem aquele menino que era espiritual. Esta era a causa de José ser odiado, porque José tinha sonhos, José tinha revelações, José tinha Deus falando com ele, José era querido pelo seu pai, como também é odiado, perseguido, caluniado, aquele que tem visões, aquele que Deus fala com ele, aquele que é inspirado, aquele que é querido pelo seu pai. Você compreende isso, meu amigo ouvinte? Caim odiou Abel sem causa, porque estava vivendo o sobrenatural. Os irmãos de José odiaram José sem causa, porque José era sobrenatural. Moabe odiou Israel sem causa. Por quê? Porque Moabe era filhos de Ló com as suas duas filhas, um incesto. Eram meio parentes de Israel. Eram meio irmãos, porque na verdade Ló era sobrinho de Abraão. Israel vinha sobre a liderança de Moisés. A semente de Abraão vinha sobre a direção de Moisés. Enquanto a semente de Ló, com as suas duas filhas, se tornou os moabitas, aqueles que haviam emigrado de Sodoma, saído de Sodoma, sobre a mensagem daqueles dois anjos. Moabe, filhos de Ló com as suas filhas,
criou-se uma nação que tinha uma origem tal como Abel e Caim. Abel, Abraão. Moabe estava ali representando Caim. Abel estava ali representando Israel, sendo liderado por Moisés. Mas estava ali também Moabe, representando Caim. Moabe, também liderado por um profeta chamado Balaão. Ambas as sementes são religiosas. Moabe odiava Israel. Por quê? Porque a coluna de fogo que Israel tinha, Moabe não tinha. Porque a rocha que Israel tinha, Moabe não tinha. A nuvem que Israel tinha, Moabe não tinha. Moabe odiou Israel. Por quê? Porque Israel tinha coluna de fogo e tinha uma nuvem refrescando durante o dia no deserto. Moabe, sim, Caim, odiou Israel porque Israel era sobrenatural. Um povo vindo no deserto, tinha cura. Roupa não envelhecia, sapato não terminava, água não faltava, comida não faltava. Um povo que mesmo no deserto vivia o sobrenatural. Deus cuidava deles em quaisquer que fossem as circunstâncias. Não importava o gigante, não importava o problema, não importava se o deserto estava rachando de seco. Deus estava cuidando da sua gente, da sua igreja sobrenatural. E ali estavam os moabitas, formais, frios. Tinha profeta, tinha pregador, tinha teólogos, tinha doutores em divindade, mas não tinha o sobrenatural. Este era o motivo, esta era a causa que Moabe odiou a Israel. Odiavam a Israel sem uma causa justa. Mateus 5, verso 22. Encolerizava-se contra seu irmão. Ló encolerizando, ou seja, os moabitas, os descendentes de Ló, se levantando contra os descendentes de Abraão, que Deus houvera tirado das terras do Egito. Ódio, meu amigo ouvinte, o pior ódio que existe se chama ódio religioso. Observe lá no Oriente como eles matam pela religião, guerras em nome de Deus, ataques terroristas em nome de Deus, crianças, velhos morrendo em nome de Deus. É o ódio religioso, é a briga religiosa. O pior ódio que existe é o ódio religioso, porque aí se revela Caim e se revela Abel. Caim, coração cheio de ódio. Abel, coração cheio de amor. Caim, coração formal e frio, duro, enrijecido pelo pecado. Mas Abel, coração sensível, sedento, que prova o sobrenatural. Israel vindo do Egito, sensível, adorando aquebrantado sobrenatural. Moabe, congregação formal, fria, tradicional, que quando vê Deus se manifestando, chama de formalismo, chama de fanatismo. Meu amigo ouvinte, esta é a grande realidade. Nunca, em nenhuma era ou tempo algum, quando este Deus inspirou um homem verdadeiro, alguma vez o fez seguir ao lado religioso, porque não há coisas tão baixas como a própria religião. Política no mundo e política na religião. Ódio no mundo e ódio na religião. Disputa no mundo e disputa na religião. Nós não somos uma religião. Não somos apenas uma igreja. Não nos levantamos para concorrer com as demais, mas para pregar Cristo, levar o amor, levar a ressurreição, levar uma vida real em Deus. Este evangelho chama o povo religioso do mundo, chama o povo religioso para sair das denominações que se tradicionalizaram, vivem enrijecidas, endurecidas pelo sistema, pelo dinheiro, pelo pecado. Esta é a mensagem. Nunca em toda a história da Bíblia, Deus levantou um homem que ficasse em favor da religião. Elias não ficou em favor da religião, senão ele teria que ficar com Acabe e Jezabel. Micaías não ficou com a religião, senão ele teria que ficar com Josafá e com Acabe, a aliança dos dois reis. Não, meu amigo, Jesus não ficou com a religião, senão ele teria que ficar com Anás e Caifás. Ele teria que ficar com Herodes, com os saduceus, com os fariseus.
Mas Jesus andou na contramão. Uma coisa é Jesus, outra coisa é a religião. Uma coisa é Abel, outra coisa é Caim. Os homens morrem, mas o Espírito permanece. Jesus morreu e enviou o seu Espírito para estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porém, Judas morreu e o Espírito dele também voltou. Está com a religião, traindo a Cristo mais uma vez. Judas traiu a Cristo por um pouco de dinheiro, por 30 moedas de prata, e o espírito de Judas em uma igreja também fará aquela igreja trair a Cristo por algumas moedas, por algum status, por alguma posição, por alguns benefícios do governo. Ambos os espíritos andam paralelo, e ambos os espíritos nasceram no livro de Gênesis, Abel e Caim. Depois foi-se, tomou ao tempo de José. José era o Abel, porém foi traído pelos seus irmãos, que na tipologia poderia bem representar o traidor ali no tipo. Foi vendido ao Egito, tal como Jesus foi vendido para os mundanos, para os herodianos, foi vendido para os romanos, foi vendido para aqueles que intentavam contra a sua vida. Nunca em tempo algum Deus levantou um verdadeiro profeta que ele bajulasse o mundo, bajulasse a religião, mas ele sempre se posicionou inspirado, ungido na autoridade da palavra, em favor da verdade. Mesmo Elias, meu amigo, mesmo Elias, após construir a escola dos profetas, ora, quando ele subiu ali, eles queriam que ele saísse. Ele disse: está muito correto aqui. Vê você, Acabe, os líderes religiosos do seu dia. Elias se separou para o Monte Carmelo. Nem na escola dos profetas Elias pôde ficar. Andando na contramão, observe, João Batista se separou. Nunca nem mesmo foi à escola deles para aprender teologia com eles. Mas Deus o enviou para o deserto, para prepará-lo para um trabalho especial. A organização de Caim nunca foi capaz de colocar um casaco eclesiástico sobre João Batista. Não. Educá-lo à maneira deles. O profeta de Deus tem que ser educado à maneira de Deus, ensinado à maneira de Deus, tal como Paulo. Gálatas 1:12. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não aprendi, nem recebi de homem algum. Não vesti um manto, um casaco eclesiástico, mas recebi diretamente de Deus. Quando Jesus veio, também não foi diferente. Ele nunca consultou nenhum teólogo, mas os chamou de víboras. Nunca. Ele disse: vós tendes por pai o diabo. São João 8:43. Jesus falando com religiosos. Quer dizer que eles eram descendentes de Caim, muito embora sendo religiosos. Os discípulos nunca suportaram nenhuma de suas denominações naqueles dias. Eles estavam ao lado de Abel, ao lado de José, ao lado de Moisés. Não ao lado de Caim, não ao lado de Balaque. Não ao lado de Judas, mas ao lado de Jesus. Ao lado de José, ao lado de Jesus. Hoje o mundo, eles não importam com nada disso. Não, está tudo misturado. Todo mundo é de Deus, todo mundo é filho de Deus, todo mundo está salvo. Pode beber, fumar, prostituir, vestir de qualquer maneira, pode trapacear, pode ir seminua para a igreja, pode viver de qualquer maneira, pode subir nos púlpitos casados 2, 3, 5 vezes. Pode abrir as portas da igreja para o pecado, pode enviar o seu grupo de jovens para dançar e bailar no carnaval. Está todo mundo salvo, contando que tenhamos em nossa cidade um show gospel. Está todo mundo salvo. Podem dançar-se carnalmente, levianamente, naquele show gospel. Pode terminar em gravidez, em sexo, pode terminar em drogas, mesmo em nome de Deus. Você vê que não é difícil perceber a semente cainita. Ela prolifera, ela cresce, tal como proliferou e cresceu a semente de Caim. Descobrem o cobre, o ouro, a pólvora, edificam torres de Babel, fazem coisas suntuosas, mas olhe o resultado, termina em morte, morte espiritual.
Onde está a santidade, ó povo de Deus? Não se iluda com gospel, com o evangélico. Não, se iluda com a palavra, se mergulhe na palavra, volte para a palavra de Deus. Há uma mensagem que anda na contramão do mundo, meu amigo ouvinte, e eu termino a minha parte aqui dizendo: estou feliz por ser um deles, um dos rejeitados, um daqueles que o mundo mentindo fala contra eles. Estou feliz por ser mais um dos Josés, vendidos e rejeitados. Estou feliz por ser mais um dos João Batista, rejeitados, prendidos, quem sabe, ora mais cedo ou mais tarde, terá o seu pescoço degolado. Estou feliz por ser um Elias, rejeitado por Acabe e Jezabel. Estou feliz por ser um José, vendido pelos seus irmãos. Feliz por ter o Espírito de Cristo, vendido e traído por Judas. Porém, não vos canso de falar a verdade, não vos canso de dizer as mesmas coisas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. E então virá o tempo de refrigério, o tempo de segurança. Venha, meu amigo ouvinte, não importa, venha ser aquecido, venha sofrer, venha ser perseguido por Jesus. Não vou ser perseguido ao lado de Jesus, com Jesus. Não vou te enganar. O mundo diz: venha e não sofra mais. Eu não vou te enganar. Eu não vou te dizer: venha e não sofra mais. Eu vou te dizer: venha sofrer com os poucos desprezados do Senhor, como Moisés deixou a luxúria do Egito e veio sofrer com os desprezados no deserto, como José foi sofrer no Egito, como Jesus desceu de sua grande glória, sendo ele Deus, veio sofrer no meio dos homens, como Pedro, Tiago, João, os apóstolos, a igreja primitiva, sofreram a dor de defender a verdade. Eu te digo, não venhas, eu não te digo isso, venhas e não sofra mais. Eu te digo o contrário, venha sofrer, mas ao lado do Senhor, porque muitas são as aflições, muitos são os sentimentos estranhos, muitas são as perseguições que o justo padece, mas o Senhor Deus o livra de todas. Deus te abençoou.